Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Pedra Bruta Podcast, o espaço onde lapidamos ideias, desmistificamos conceitos e percorremos os caminhos da tradição com profundidade, mas sem revelar os nossos segredos. Eu sou Fernando Dias, mestre maçom, e hoje o assunto vai acelerar o coração de quem ama liberdade, vento no rosto e fraternidade sobre duas rodas. Vamos falar sobre uma entidade paramaçônica, o Motoclube Bodes do Asfalto. E para compartilhar essa jornada com a gente, eu recebo aqui dois grandes irmãos que carregam o esquadro no peito e o capacete na cabeça. Temos aqui nosso irmão Massaneiro e o irmão Tostes. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Obrigado, Fernando. Obrigado por nos receber aqui. É um prazer muito grande. Eu sou o Massaneiro, integrante do Motoclube Bodes do Asfalto desde 2005 e estamos aqui para conversar sobre esse motoclube. Muito bem. Boa tarde, meu irmão. Eu sou o Rafael Tostes, conhecido por Tostes. Eu estou no motoclube desde 2015, um pouco mais jovem que o Massaneiro no motoclube. Estamos aqui para compartilhar da nossa paixão pelas motos. E antes da gente seguir viagem no tema de hoje, é hora de agradecer quem ajuda aqui a manter o nosso Pedra Bruta rodando com qualidade e constância. Começando com a Mr. Gadu, que está sempre com a gente, que prepara essas camisetas aqui, meus irmãos. Inclusive, dá para vocês comprarem para rodar aí o Brasil com as camisetas do Mr. Gadu. Eles trabalham com camisetas de tecido premium, então, qualidade excepcional. E com estampas modernas, né, que refletem aí e trazem a simbologia da maçonaria aqui estampada no peito. Se você quiser apoiar o canal e ainda garantir um desconto, é só entrar no site da Mr. Gadu e usar o cupom PB10 na finalização da compra para garantir o seu desconto exclusivo. E também o nosso parceiro Johnny Navalha Barbearia, referência em estilo e atendimento fraterno aqui em Curitiba. Se você quer dar um corte de respeito, um papo à altura e uma cerveja sempre gelada, Johnny Navalha é o local. Nosso muito obrigado a esses apoiadores que fortalecem o Pedra Bruta e ajudam a espalhar o conteúdo sério, simbólico e bem lapidado. E para começar esse bate-papo, meus irmãos, gostaria que vocês contassem um pouquinho para a gente como surgiu o Motoclube Bodes do Asfalto. O Motoclube Bodes do Asfalto surgiu inicialmente de uma lista de conversas maçônicas, né, chamada Atalaia, que era pelo Yahoo Grupos. E tinha irmãos integrantes de todo o Brasil, né? E num determinado momento alguém falou sobre viajar de moto e perguntou um roteiro, alguma coisa assim, e ali a conversa rolou, e aí os outros irmãos que não tinham moto disseram, poxa, mas aqui é uma lista de discussão de assuntos maçônicos. E foi naquele momento que o nosso presidente, fundador e presidente até hoje, irmão Edinho, criou um grupo especificamente de quem andava de moto. E já nominou de cara como o Motoclube Bodes do Asfalto. Isso foi dia 1º de agosto de 2003. O Edinho de Feira de Santana, é isso? Surgiu lá o Bodes do Asfalto, o primeiro Bodes do Asfalto do Brasil, foi isso? É que, na verdade, o Edinho é o 01. Ele é o fundador, ele é o 01 do motoclube, ele é hoje o nosso presidente e ele é de Feira de Santana. Feira de Santana, a cidade fica a 120 quilômetros mais ou menos de Salvador, e a nossa sede nacional hoje é lá em Feira de Santana, na Bahia. Por isso que fica a Feira de Santana sendo a nossa sede nacional, porque o Edinho é de lá. Uhum. O maior número de membros está em Feira de Santana ou não necessariamente? Não. Está em São Paulo, obviamente. São Paulo, São Paulo é... Números é com o Massaneiro. O Massaneiro sabe todos os números do motoclube. Uhum. São Paulo se destaca, na verdade, né, com 3.400 integrantes hoje, né? E o Paraná vem na sequência aí com 1.500 já. No total, quantos membros? Este mês atingimos 14 mil integrantes ativos. 14 mil. 14 mil. Caramba. O nome Bodes do Asfalto, como surgiu, você sabe? É que há sempre a vinculação dos maçons ao bode, né? Isso. Por piada, por história, por lenda, e acabou se tornando uma marca nossa ser um bode, o maçom do asfalto, o bode do asfalto, né? Bom, hoje o motoclube ele já está consolidado no Brasil todo, né? E também fora do país, é isso? Sim, nós temos em todos os estados brasileiros e temos mais de 17 países. Na maioria dos países, tirando aqui da América do Sul, são irmãos brasileiros que foram morar nesses outros países, né? Mas temos integrantes em 17 países. E como funciona assim essa divisão?
É por grupos? Como que funciona? Hoje a divisão do motoclube é em subsedes. Então, normalmente é o comum, não é a regra, é uma subsede em cada cidade. Mas tem regiões que às vezes abarcam, então a região, o coração do Rio Grande, a região do Triângulo Mineiro, então a facção, ou a subsede Triângulo Mineiro, a subsede Coração do Rio Grande. Aqui nós temos, na região de Curitiba, nós temos a subsede Curitiba, subsede Curitiba Norte, a subsede Estrada da Graciosa e a subsede Fazenda Rio Grande. Para ter um exemplo, que aqui nós somos muitos, né? Nós somos hoje a região que tem o maior número de motociclistas do Bodes do Asfalto é a região de Curitiba. Então, se espalha, hoje nós somos quantas? Esse número é com o Massaneiro. Massaneiro é o homem dos números. Além dessa divisão em subsede, em facções, né? Onde tem um coordenador, um adjunto e um secretário, também em alguns estados, nem todos, existe um coordenador estadual. Então, essa é a hierarquia, né? A subsede, o coordenador estadual e o Conselho Nacional de Administração, com o presidente, nosso irmão Edinho. Vocês têm alguma arrecadação financeira disso? Existe uma mensalidade também? Não, uma anuidade. Anuidade. Nós temos uma anuidade que, por regra, é na faixa de 5% do salário mínimo, por ano. Que é ao motoclube, para as despesas do motoclube, para... Tem a despesa do site, tem despesa de carteirinha, né, que é tal. Os adesivos são distribuídos. Sistema administrativo, né? E em relação à extensão disso, meus irmãos, como que tem sido preparado isso? Como que você faz para convidar um novo bode do asfalto? É quase como convidar para a ordem, né? Você tem o irmão motociclista, a gente tem no nosso grupo, tem 2, 3 que não são maçons, ou são maçons, mas não andavam no motoclube. Mas eu quero andar, eu quero participar do evento. E nos nossos eventos não são fechados. Nossos eventos, às vezes, o cara leva um cunhado, um primo e tal, aí ele acaba entrando no motoclube, na loja e no motoclube. Né? Então, a entrada, a gente tem um processo também de entrada, de sindicância, de análise, tem requisitos para ele ser bode do asfalto. Inclusive, é a minha função, é conferir se ele cumpre os requisitos, para então ele passar a ser bode do asfalto também. Necessariamente ele tem que ser iniciado? Ele necessariamente tem que ser iniciado, tem que estar regular em uma das potências regulares reconhecidas. Tem aí uma possibilidade de ele estar com kit placê ou certificado de grau, está adormecido, mas ele tem que ter uma autorização especial do Conselho. Ele tem que ter carteira A, obrigatoriamente ele tem que estar habilitado para carteira A, para moto, triciclo, motoneta. Né? E tem que possuir o veículo. E tem que possuir o veículo. Moto tem alguma cilindrada para ele poder participar? Hoje, no nosso motoclube, nós temos da setentinha, que agora o Girelli fez uma viagem para o Atacama com a setentinha, como nós temos uma 2300, que é a maior moto de linha que sai hoje, é a Rocket 3, nós temos. Então, de uma a outra, a moto que você imaginar tem. Triciclo também? Tudo liberado. Quadriciclo? Que quadriciclo tem o problema que o quadriciclo ele não pode ser emplacado, né? Então, ele tem limitações de circulação. Mas moto, motoneta e triciclo... Como que funciona o encontro de vocês? Existe uma data, um dia marcado, como se fosse uma loja? Existe uma sessão ritualística do Bodes do Asfalto? Nós temos até uma nomenclatura própria, né? EBA, Encontro dos Bodes do Asfalto. Esse é o local, então, realizado pela própria facção. Aí tem o EBAE, que é o estadual, normalmente coordenado pelo coordenador estadual, uma vez por ano. Tem o EBAR, com R no final, que é regional. Tem o EBAN, com N no final, nacional, sob a coordenação do nosso presidente. E tem o EBAI, que é o internacional, é realizado em outro país. Já foram 5 vezes realizados, já vai ter o 6º encontro internacional. Então, é preparado, organizado pelas pessoas que coordenam a facção do local onde vai ser a festa, a sede, e aí é utilizado normalmente o grupo de WhatsApp, né? E aí isso é instantâneo. Avisou que tem uma festa, chove inscrição. É mesmo? Isso fora do país. Como que é a extensão, Tostes? Hoje, por exemplo, esse ano nós vamos ter o EBAI, vai ser em Cidade do Leste. Paraguai. Abriu-se inscrição, as inscrições acabaram em semanas.
E isso foi no começo do ano, o evento é só no final do Números, quantos? 1.600. 1.600 Se eu não estou participantes. enganado. É Entre 1.600 bodes e inscritos. convidados. Isso. Bodes, cunhadas, sobrinhos, convidados, 1.600. E aí, você vai passando no caminho daqui para Curitiba é mais fácil. Curitiba para Foz é fácil. Você vê o Brasil inteiro atravessando o Paraná e entrando para Que a Cidade bacana. do Leste. Mobiliza, assim... E quando vocês chegam nas cidades, assim, cara, qual que é o impacto disso? Para a cidade, eu vejo o impacto não só econômico, mas a cidade se sente valorizada, né? Quando você leva um evento grande, turístico, a cidade se sente valorizada. E para nós é uma alegria imensa, porque tem gente que às vezes você só encontra nesse evento. O irmão lá de Belém do Pará, o irmão lá do Nordeste. Pô, o pessoal sai de lá para Sai. rodar de moto para Manaus, vir, assim... Manaus, certo. muita gente vem. Manaus, uma dificuldade, às vezes, de rodar de moto pelo Amazonas ali, o pessoal vem de moto. O pessoal do Pará vem de moto, o pessoal de mais longe vem de moto. E isso é uma sensação muito gostosa de encontrar os irmãos. É uma das coisas que a fraternidade maçônica nos proporcionou e a fraternidade motociclística facilitou, ou aumentou, né? Aham, O certo. encontro com os irmãos. Pô, que bacana. Muito bom. E quando você falou, né, vai ser no Paraguai, é isso? E no Cidade do Paraguai, Leste, isso né? mesmo. Cidade do Leste. Esse evento ele é produzido pelos bodes de lá, que integram os bodes do Brasil? Isso. A subsede Cidade do Leste, Ela é a responsável, ela que faz a programação. Uhum. capitaneada pelo irmão Samúdio, que é um cara muito dedicado ao motoclube, e todos os irmãos de Cidade do Leste são muito dedicados. Já é, acho que o terceiro ou quarto que é em Cidade do Leste, e é sempre espetacular o evento deles. Sempre espetacular. Cada organizador estabelece o limite da capacidade de inscrições para aquele evento, né? Uhum. Dependendo do hotel, do restaurante, alguma coisa assim. Então, cada um tem seu limite. Pô, esses encontros mexem com a economia da cidade, né? É, com Não, você certeza. vê, ó, agora o EBAN, esse ano, vai ser em Praia Formosa. Você falou município de Santa Aracruz. Teresa, que é no Espírito Santo. A cidade é desse tamanho. Nós vamos chegar lá em quase 2.000 pessoas. Então, Deverá chegar a 2.000. então, assim, para uma cidade pequena, isso é um movimento não só de economia, mas de turismo muito grande. Isso mexe absurdamente. Esse Pois- é outro evento também que é para setembro, né? Uhum. Abriu as inscrições agora em fevereiro e em 2 semanas o primeiro lote foi assim, na hora. Caramba, e quais são as atrações que normalmente tem nesses Então, eventos? as atrações se encontrar com os irmãos. Ah, Essa certo. Essa é a primeira Então, das... tem um almoço, um jantar, a festa e tal, mas é encontrar os irmãos. Uhum. É estar com os irmãos, com as cunhadas, com os sobrinhos. Né? Que eu digo, você só vê uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Né? Uhum. E a participação da família, da cunhada, do sobrinho, é realmente reunir, tem atividade para as importante. crianças. O nosso tem, né? motoclube é um motoclube para a família. familiar. Como as nossas lojas deveriam ser, as nossas potências, a maçonaria e o motoclube Boas do Asfalto é para a família. Então, esposas, sobrinhos estão sempre junto com a gente nos eventos. Pô, falando em sobrinhos, né? A gente hoje aqui teve a grata satisfação de receber os nossos sobrinhos, né? Eu pedi para o Cris chamar os nossos sobrinhos só para eles aparecerem aqui. E o que eu fiquei impressionado, assim, quando eles chegaram, né? Todos eles de colete, todos bonitinhos, né? Vamos... Conta um pouquinho pra gente, como que é essa integração, Tostes? Quando a Larissa nasceu, quando a Manuela nasceu, a menorzinha, ela saiu da maternidade com o colete do Botafogo. Ah, olha só, cara. Eu te mando essa foto depois para você pôr. Que legal, Olha olha Então, a aí. Larissa, minha filha mais velha, o Aham. Vicente do meio e a Manuela pequenininha. Olha aí, Manu. Todos de colete. Vem de costas mostrar o colete de vocês. Vem mais pra frente aqui, Olha ó. o colete. Olha, coloca a Manu aqui no meio, aqui, ó. Vem aqui, Manuzinha. Vem aqui no meio. Aqui assim. ó. A Isso. Manuzinha saiu com esse colete, não com esse, porque ela já cresceu, Aham. da maternidade. Né? É. O colete que ela nasceu era bem pequenininhos. Tivemos que fazer uns pets menores para caber no colete, de tão pequenininho. É. Pode Hein, virar Vicente? pra frente e volta. Gosta de usar o colete? Gosta, né? É. Olha Gosta só. das festas nossas que a gente faz também. Também. Porque também encontra os amigos que a gente só encontra uma vez ou outra, né?
E a Larissa Sim. gosta de andar de moto, né? A Larissa já é permitido já rodar de moto. Já. A Larissa, ela era ansiosa para andar de moto comigo desde os 7 anos. É mesmo, Larissa? Quando ela fez 7 anos, mudaram o código de trânsito, só podia andar com 10. Tá, vamos lá sentar. Valeu, valeu. Tchau. Vamos falar um pouquinho, já te chamo. Obrigado. É isso que é Maravilha, bacana, né? é bonito. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a maçonaria é isso, né? É É. família, né? É trazer a família para conviver com a gente nos momentos dos nossos lazeres, no momento do nosso crescimento, né? É agregar, né? E você vê Interagir. Nesse tempo de motoclube, o maçonaria com certeza muito mais que eu, tem meninos que a gente viu nascer e que Uhum. hoje já estão grandes. É. Né? Eu falei do colete da Manuela, quando ela nasceu, era um coletinho pequenininho. Esse colete já passou para a Lua, que é filha do Gilmar Goberti de Palmas. Eu acho que já não cabe mais na Lua, já deve ter passado para outra. Então a gente vai e conhecendo os sobrinhos e as cunhadas. Né? O motoclube completou 22 anos já, né? Está completando aí 22 anos. E nós já tivemos casamento de sobrinho com sobrinha dentro do motoclube. Que se encontraram, né? Por Aham. causa do motoclube Bode do Asfalto. Continua ali a união da família. Continua. Ah, que bacana. E como que é trazer a tradição da maçonaria para o asfalto? Uma coisa muito importante que a gente tem no nosso motoclube, além do espírito motociclista, é a moral, os bons costumes e a ética maçônica, que nos são muito caras, né? Então não basta ser só motociclista, achar bonito subir na moto e andar. A gente tem responsabilidades. Tem responsabilidade no trânsito, a gente tem responsabilidade quando chega nessas cidades para não causar problema na cidade, porque efetivamente a cidade às vezes é pequena. Você vai em cidade aqui do Paraná, Santa Catarina do Litoral, tem um semáforo na cidade. E aí você vai passar 150, 300 motociclistas e fazer uma confusão na cidade. Então, isso também faz parte e é um aprendizado que a gente tem da maçonaria. Respeito às regras e ao próximo. Né? Isso é algo importante que a maçonaria nos ensinou. Existe uma ordem, né? Se mantém com essa ordem para até mesmo para você circular com um grupo grande de motociclistas em uma estrada, existe umas regras também, né? A regra de segurança. Né? Na verdade, agora tem uma norma do Código de Trânsito que ficou um pouco mal interpretada, que é só pode realizar evento na estrada se for autorizado previamente. Mas já foi esclarecido que o simples circular na estrada não é um evento. Mas para nós é um evento, então a gente tem regras de como circular, de segurança, tem a equipe de segurança, o anjo, o ferrolho, o road captain, então tem uma organização para evitar acidentes e evitar prejudicar os demais, né? Prejudicar os outros. Né? Quantos mil quilômetros vocês acham que já rodaram? Rapaz, não dá para fazer essa conta. Hein? Cada um, na verdade, tem o seu controle, né? Nós já tivemos irmão aí que passou de 1 milhão, né? Já. Tem histórias, né? Tem gente. Nós temos o nosso irmão Renato Lopes, que é hoje o moderador internacional para quem entra de outros países, né? Ele tem um vasto histórico de viagens pela América do Sul, América do Norte. Escreveu muitos livros já também sobre o motociclismo, né? Então, E o Marcelo vai falar também, a gente tem as comendas do motoclube, que são reconhecimentos, não é prêmio, é reconhecimento ao quanto o irmão já rodou de moto com a cunhada e família. E se pegar, tem gente que tem todas as comendas, porque ele já fez todos os caminhos, ele já andou o Brasil inteiro, já fez as comendas internacionais, já andou a quilometragem assim, absurda, né? E são exemplos para os outros irmãos. Não que aquele irmão que um dia sai, pega a moto, vai na padaria, toma um café e volta, não seja irmão, porque é o que ele pode. Para ser bode não há necessidade, então, de você ter essa quilometragem altíssima. Não, nenhuma. Nenhuma. Você pode ter comprado a moto agora, já entra para ser bode do asfalto. O que importa é o quanto ele é importante para o motoclube, quanto ele faz bem para o motoclube, quanto o motoclube faz bem para ele. Às vezes ele não tem a disponibilidade de fazer isso. Eu ainda não tive a disponibilidade de fazer as 27 capitais, como o Maçaneiro fez. Mas eu agora vou fazer o do Uruguai antes dele. Ah, é? Já que ele está falando sobre a comenda, né, das capitais, nós temos hoje já quase 600 homenageados que fizeram as 27 capitais. Antes de criar essa comenda, criada pelo nosso presidente, ninguém ia para Boa Vista, ninguém ia, né, para Rio Branco, no Acre, não iam, né? E agora, depois de criada a comenda, então as pessoas passaram a visitar
todos esses estados brasileiros, porque tem que ir, né? De colete, tem que ir para Manaus, tem que ir para Belém, tem que ir para São Luís, no Maranhão, Palmas, em Tocantins, todos os lugares. E aí eu acho que o Motoclube Bode do Asfalto incentiva, motiva. Criou agora, no ano passado, essa comenda do Uruguai, Paraguai, e está quase pronta a comenda para quem visita como é que chama? Os departamentos, né? Da Argentina. Mas no Paraguai e no Uruguai agora já dezenas e dezenas de irmãos já fizeram, já completaram. Né? Porque foi criado o motivo. Você desafiou os caras. Desafiou. Esses caras, eles gostam de desafio. E quando você chega na cidade, assim, ou em algum país, né? Eu falo muito do Uruguai. Falando do Uruguai especificamente. É impressionante. Eles gostam muito de moto, eles gostam de receber pessoas. São pessoas... O uruguaio é um pessoal muito agradável, é um povo muito agradável. Então agora tem alguns irmãos que participaram de podcast, que chegaram na cidade, a cidade chamou eles para participar de podcast. Eu não sei como é que chama, o intendente, o chefe do departamento, vai lá receber eles para tirar foto. Tira foto junto. Ah, que bacana. Recebe na casa. Muito bacana. Conta uma história bacana pra gente, Marceneiro. Uma viagem que foi marcante. Assim, vou contar a minha particular, que eu fiz em 2009 e 2010, eu fiz as 27 capitais, né? E aí, naquele tempo, não tinha WhatsApp, não tinha celular, né? Dessa forma que a gente tem hoje, tal, com essa facilidade. Uma das viagens que eu fiz até Belém do Pará foram 89 dias. E daí o pessoal começou a fazer brincadeira que eu chegava só na hora do almoço, né? Em cada uma das cidades. Chegava no trevo, esperava ali 15 para meio-dia, ligava... Não sabia o que roncava mais, se era a moto, se era a barriga. Ligava para o irmão, estou chegando aqui na sua cidade. Mas prazer, vou te receber na minha casa aqui e tal, estamos fazendo almoço agora. Eu falei, mas é para isso mesmo. Mas brincadeiras à parte, na verdade, assim, a recepção é super carinhosa. Quanto menor a cidade, mais amor, mais paixão, mais vontade o irmão tem de receber você, né? E dessas 89 noites que eu dormi, 60 foram em casas de irmãos, né? Alguns lugares eu cheguei indo direto para o hotel, porque precisava, tal, até para escrever, eu fiz um diário de viagem toda, né? E aí, quando eles descobriam que eu já tinha ido para o hotel, ficavam bravos comigo, né? Mas era necessidade. Esse diário de viagem, ele está publicado? Está publicado, sim. Como que a gente faz para... Está num site próprio meu mesmo, luismacaneiro.com.br. Né? E aí tem outra viagem, eu fiz até Rio Branco, no Acre, né? E outra pelo sul do Brasil aqui. Cada lugar desse faz como se fosse um diário de bordo. Diário com fotografias, com as histórias, os fatos ocorridos. Marcou muitas histórias acontecidas durante a viagem, né, de conhecer pessoas, irmãos, famílias, que me marcaram muito, muito. Nossa, até hoje. Que legal. Mas voltando para a comenda, né, que a gente estava falando, você trouxe uma comenda aqui também, né? Para mostrar essa aqui. Essa é a do bode de aço de quem faz as 27 capitais. Então, recebe no Encontro Nacional, entregue pelo presidente nosso, né? É homenageado, todos, então. Essa viagem você fez sozinho ou você fez acompanhado? Fiz sozinho. Sozinho. Essa das capitais, a maioria, na verdade, faz sozinho, porque você tem uma forma de viajar diferente, você tem dias diferentes para viajar, né? Horários. Pouca gente faz em grupo, o Brasil inteiro. Entendi. Tostes. Eu admiro os que fazem de casal. Porque eu sempre, então, por exemplo, meus amigos Paviani e Maria Negrini do Rio Grande do Sul fizeram de uma vez só. Também saíram do Rio Grande do Sul e rodaram o Brasil e fizeram. Eu, inclusive, roubei, com todo respeito, viu, Fabiano, o projeto dele da viagem do Uruguai. É o desenho dele, porque o desenho dele, para mim, foi o mais adequado que se casou. Então, assim, fazer essas viagens é sempre desafiador. Mas se você faz acompanhado, é sempre mais... Eu não gosto de viajar sozinho. Eu gosto de viajar com a minha família ou em grupo. Até a última vez que eu fui para o Uruguai, eu fui sozinho. Fui para um casamento, fui de triciclo, não fui de moto. Mas eu gosto de viajar em grupo, eu acho melhor. Legal. E qual foi a viagem que marcou assim para você? Essa viagem para o Uruguai foi muito bacana. Fazia muito tempo que eu não ia para o Uruguai. Fui sozinho, fui de triciclo.
e peguei muito sol, muita chuva, estrada ruim para voltar, porque estava fechada a 101, voltei para 116. Então, essa foi uma viagem que eu gostei muito. E a que eu, assim, um grupo, a melhor para mim foi um Abraçando o Sul que nós fizemos em 2018. 2018, 2 anos antes da pandemia, para mim foi uma viagem marcante. Marcou, né? Esse é Abração do Sul, né? Abração do Sul são projetos diferentes que existem, né? Existe o Abraçando Estadual, no caso o nosso Abraçando o Paraná, já está na 12ª edição. Existiu, durante 5 anos, um Abraçando o Brasil, depois voltou-se a dar ênfase aos Abraçando Estadual, e nós criamos também o Abraçando o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foi realizado 3 anos só, por enquanto, né? Mas esse projeto sai daqui num sábado e circula até o outro domingo, né? O outro domingo você volta para Curitiba, né? Abraçando o Paraná vocês fizeram ano passado. Exato. Conta um pouquinho pra gente. Foi, acho que, uma das viagens mais difíceis. Mesmo? Por quê? Se a gente pudesse refazer o certificado que entregamos a cada participante no final, íamos escrever agora assim, prova de resignação, coragem, destemor e tudo mais e tal, porque foi uma semana de chuva, de frio, de muito vento, algumas dificuldades no caminho. Nós pegamos 3h30 parada no Parisiga, no Cleveland ali. E o Parisiga, quando liberaram a gente, era 21 quilômetros de estrada sendo refeita. Então era 1 quilômetro do lado de cá, aí você tinha que descer, subia na estrada do lado de lá, aí você subia na estrada do lado de lá, com motos grandes, com gente com garupa, com pessoas idosas. Chovendo, frio, pessoal cansado. E com o itinerário marcado que não ia dar tempo de chegar no destino, né? Certo, vocês têm um cronograma que precisa ser seguido. Porque as cidades, elas são todas escolhidas previamente, né? Então, cada um sabe, o irmão lá daquela facção que vai nos receber, que nós estaremos lá às 10 horas da manhã para um café da manhã. Ao meio-dia, na outra cidade, de tarde, outro café da tarde, e à noite, outra janta. Que a gente brinca que é Engordando no Paraná. Mudaram o nome. Mudaram o nome para Engordando no Paraná. E aí a gente é recebido em cada cidade, e esse dia especificamente de Cleveland ali, nós não chegamos em União da Vitória. Não deu. Certo. Porque chegamos... Tiveram que passar direto. Chegamos em General Carneiro, estava chovendo, estava frio e já era 8 horas da noite. Aí todo mundo cansado, aí ficamos ali mesmo. No outro dia recuperamos depois, né? Certo. Destino. Quantos membros participaram? Nessa última agora foram 42 motos, 50 pessoas. Isso, inclusive, é um trabalho complicado de organizar previamente, porque tem cidade que não tem capacidade de hotel suficiente. Teve uma cidade, eu não vou contar, que nós tivemos que repartir a turma, foi para um motel, porque não tinha, não deu o suficiente. Você ia falar, porque eu já ia falar. Mas os casais que foram para o motel, tá? Os casais. Tá tudo uma irmandade. Irmandade. Portanto, tomar um banho quente, dar uma descansada, né? Todo mundo cansado, né? É verdade. Pegar a estrada. Mas temos fotos, né, incríveis assim do bonde, né? Vídeos também significativo. Ivaiporã, né, que tem a Torre Eiffel, todo mundo lá debaixo da torre. Tem algum local que a gente consiga visualizar essas viagens? Algum registro de vídeo, fotografia? Nós temos um canal no YouTube oficial, né? YouTube, @Bodes do Asfalto Oficial. Temos quase 600 vídeos ali, feitos pelos irmãos mesmo de cada uma de suas viagens, né? Então, ali tem os roteiros, tem passeios, tem festas, tem viagens em grupos também. Cada um que vai fazendo o seu vídeo, a gente posta nesse canal oficial dos Bodes do Asfalto. E também queria contar de uma experiência que tem aqui no Paraná, a questão de uns 3 anos, irmãos de Curitiba se envolveram aí na criação de uma rota de passeio turístico mesmo, né? Ela foi denominada como Rota Cerro do Leão, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná e sancionada pelo governador do estado. Ela começa em Irati, passa por Inácio Martins e sai lá em Guará, já perto de Guarapuava. Então, eu mesmo não conhecia Inácio Martins. Depois da criação dessa rota, já fui 3 vezes lá. E assim tem a rota também, a Rota 01, né? Criada recentemente de Ponta Grossa a Antonina, que marca a história de 100 e poucos anos atrás, que foi feita uma viagem
De moto, né? Primeira viagem que você tem conhecimento na América Latina de moto foi de Ponta Grossa a Antonina. Levou 3 dias. Ponta Grossa, Antonina, 3 Isso. dias. E agora está criando uma outra, vai ser a rota mais nova, que é Araucária. Mais ou menos 100 quilômetros por dentro de Araucária, dando volta, passando um pedaço em Contenda. Estão preparando. Já vai ser efetivamente formalizado. Além da famosa, né, Rastro da Serpente, que é uma rota criada já há muito tempo, que é fantástica, né? Que são quase 1000 curvas, subindo de Bocaiúva do Sul até Apiaí e Capão Bonito, em São Paulo. Estado de São Paulo. Passeios agradáveis e inusitados. O que a gente fala, essas dificuldades de viagem, eu não me lembro quem foi que falou que aquilo que é bom de viver é ruim de contar. Mas aquilo que é ruim de viver é bom de contar a história depois. Porque o perrengue na moto ele é quase certo, né? Conta, é divertido, depois você acaba contando, é divertido. É divertido. Essa viagem para o Uruguai que eu fiz, quando eu voltei, eu saí de Punta del Este de manhã cedo. De Punta del Este até Rio Grande ali, é uma reta de 300 quilômetros, que é igual. Você passa pela mesma árvore 50 vezes. Eu já passei por essa árvore, já passei. Você acha que está no loop? Você está no loop eterno. Então, fica chato. Mas depois você vai lembrando, pô, mas é legal, mas eu passei por aqui, a gente pode fazer aqui, você passa na serra no Parque do Taim, essas coisas ruins e boas que acontecem na viagem de moto. Muito bem. Bom, o Bodes ele tem, então, uma insígnia, ele tem a logo, ele tem brasão. O nosso colete é o nosso símbolo maior do motoclube, né? É a pele do bode. A pele do bode é o símbolo que o bode tem que usar sempre, é o colete. Eu não subo na moto se eu não colocar colete. Eu boto meu terno para ir para o escritório, mas eu vou com colete em cima se eu subir de moto. Então, é o nosso símbolo. Esse símbolo é o bodinho em cima da motocicleta, que é uma Harley, não é uma BMW, é uma Harley. Isso é pode ser Harley, pode ser BMW. Não, mas é que tem a brincadeira eterna entre os harleiros e os Big Train. Então, mas o colete é o símbolo maior não só do nosso motoclube. Né? Todos os motoclubes usam, né? Usam colete, né? Colete. Essas insígnias, né, que você tem, você vai conquistando com o tempo de estrada, como funciona? Cada um coloca o que vai recebendo de brinde da pessoa que é mais amigo, né? Então, você coloca de um motoclube amigo, tal. Isso não tem uma obrigação, assim. Na parte da frente, você coloca o que você achar melhor para você. Tanto é que os coletes também não são padronizados, né? Tem gente que tem de couro. O nosso não tem. Você pode usar de couro, pode usar de lona, pode usar de jeans, né? Você diz que tem clube do Bodes do Asfalto? Não. Outros motoclubes. Outros nossos motoclubes. Então, por exemplo, eu gosto de jeans. Eu tenho jeans preto, tenho de couro também. Tem gente que gosta de couro, tem aquele de lona, que é mais amarelo ou mais branco. Tem outras formas. Tem motoclube que é só couro, preto e não pode colocar insígnias. Né? O nosso é mais tranquilo quanto a isso, só tem as obrigações de colocar o símbolo, o pet do motoclube em cima, com o nome embaixo e os pets de trás. O marceneiro ainda tem o do Bode Master, que são os bodes com mais de 10 anos de motoclube, e os demais você pode colocar aquilo que você acha pertinente. Esse aqui é para quem foi no aprisco lá de Feira de Santana. O meu é mais discreto do marceneiro, é mais... aprisco dos bodes eu fui. É para quem foi lá em Feira de Santana, o Edinho. Na sede nacional. Todo bode tem que ir lá um dia. Tem que conhecer a sede nacional. A gente estava falando sobre o aprisco, né? Antes da gente começar a gravar, né? Isso. Mas quer falar um pouquinho, meu irmão, sobre os apriscos? A casa dos bodes chama-se aprisco, né? Então, de uns anos para cá, muitos irmãos ou também facções resolveram criar um ambiente que possa receber irmãos em viagem, né? Alguns desses locais têm, inclusive, estadia para dormir, outros não, outro é apenas um lugar de recepção, né, de confraternização. E também está tudo no nosso site lá. Hoje nós temos 50 pontos no Brasil inteiro que recebem viajantes. Se você for fazer uma viagem, você entra em contato antes para avisar que você está indo para aquela cidade? Normalmente, quando você vai fazer essas comendas especialmente, é bom que você ligue para avisar, ou que você vai ficar hospedado, ou até para os irmãos, porque você precisa tirar. A importância da comenda não é só viajar, é encontrar os irmãos. Confraternizar. Então você precisa tirar foto com o irmão, precisa conhecer os irmãos, então é importante isso. Então
tem que fazer um contato. Fazendo essa captação de imagem, essas viagens, vocês reúnem essa documentação e enviam para o Poder Central, é isso? Isso, envia para, na verdade, para o maçaneiro. Para o maçaneiro. Que faz essa seleção. O maçaneiro que é o cara que faz o controle de algumas coisas, né? Na verdade, antes eu falei da comenda bode de aço, visitar as capitais. O bode de aço é a comenda de quem faz 18 mil quilômetros por ano e participa de 3 EBAs. A comenda de visitar as 27 capitais chama-se UGS de Paiens, né? Então, essa sim tem que comprovar que estava lá e faz parte da comenda, você mandar a foto confraternizando com os irmãos daquela capital. Né? Essa é a obrigação. Legal. Existe uma loja maçônica também que são membros bodes do asfalto, é isso? Existe. Na verdade, eu não sei como é que foi a origem, não sei se o Marcelo consegue dizer isso, mas hoje existem lojas que são formadas eminentemente por bodes do asfalto. A minha, por exemplo, não é uma dessa, mas nós somos 6 bodes do asfalto. Mas as Cavaleiros de Aço hoje são formadas eminentemente por bodes do asfalto. Cavaleiros de Aço. A primeira delas foi fundada em Ribeirão Preto, em 2006, né? Depois veio uma em Santos, e a terceira foi aqui em Curitiba, do Grande Oriente do Paraná, a Cavaleiro de Aço Curitiba, número 139. E hoje são 60 lojas no Brasil já, das quais 8 são no estado do Paraná, né? Das 3 obediências maçônicas, das 3 potências. Eminentemente, como foi dito, é de integrantes do bodes do asfalto. Não obrigatoriamente, mas 99,9% são motociclistas. Eles vão chamar quem? Só tem motociclista na loja. E as Cavaleiros de Aço acabam incentivando o motociclismo fazendo sessões itinerantes. Então, a loja Cavaleiros de Aço Curitiba 139 vai fazer uma sessão, fez, inclusive, esses dias, uma sessão com o pessoal de Francisco Beltrão. O pessoal de Francisco Beltrão faz com o pessoal de Pedreiros do Ingá, de Maringá. E assim, vão fazer uma sessão itinerante. Nós vamos para a loja hoje. Vamos levar quanto tempo? 4 horas, porque não tem que viajar até lá. Então, acaba incentivando o motociclismo. Né? E na maioria das sessões está sendo permitido utilizar o colete dos bodes do asfalto e avental. E o avental. Entendi. É aquela coisa, né? Para motociclista assim, né? Vamos tomar um cafezinho? Vamos aonde? Ali a 120 quilômetros. Isso. A gente tem uns irmãos que você não pode brincar assim com eles, não. Vamos tomar um café. Faz 2.300 quilômetros até o Peru tomar um café. Qual é a sensação de estar na estrada com irmãos? Dividir a estrada com irmãos? É fantástico, né? Porque você une tudo, né? O útil ao agradável. Você está com aquela sensação de liberdade e, ao mesmo tempo, se sentindo protegido. Porque você tem um irmão, né? Além de irmão de estrada e irmão de maçonaria. Então, se você já combinou viajar junto, já fez a programação, seja até por um café da manhã ou por uma viagem longa, você sabe que você está protegido, está resguardado por um irmão. Fantástico. Bodes do Asfalto, ela é uma entidade paramaçônica. Isso. Reconhecida hoje por várias potências regulares, por várias entidades públicas e entidades privadas como entidade paramaçônica e entidade de importância social. Você estava falando sobre outras entidades também, maçaneiro, em relação... Você tem a entidade Bodes do Asfalto? Ah, sim. O Bode do Asfalto, pelo que consta, foi o primeiro a ser fundado em 2003, né? Depois disso surgiram muitos outros grupos de bodes. Tem o Bodes do Tiro, Bodes do Ar, Bodes do Mar, Bodes da Pesca, né? Bodes cervejeiros, Bodes de motorhome, né? E o ano passado nós fundamos então o 22º grupo de bodes, que é o Bodes Solidários. Mas isso acho que é uma conversa para uma próxima oportunidade, né? Sim, com certeza. Tá. Os encontros, né? Além de vocês confraternizarem e tudo mais, qual é a relevância social? Falando especificamente desse abraçando que a gente está tendo aqui no Paraná, sob a coordenação do Arno e do Paiola, coordenadores estaduais, a gente instituiu agora que o abraçando, cada etapa vai ter uma prática social, ou de doação, ou de atuação social, ou de participação dos membros em alguma ação social já pré-existente. Então, hoje mesmo, acredito que era hoje que estava sendo feita uma doação pelo pessoal da Estrada Graciosa
e da Curitiba Norte de alguns chocolates para uma ação social de Páscoa. Então, cada evento a gente tenta fazer alguma ação social vinculada a esse evento, né? Dos últimos grandes eventos que a gente fez aqui no Paraná, todos eles tinham vinculado uma atividade, uma ação social específica. Na próxima semana já a bandeira vai ser levada para Guaratuba, né? Isso. E lá já identificaram a instituição que vai receber as doações e tudo mais. Então, quando nós descermos com a bandeira de Curitiba para lá, já provavelmente as motos irão, inclusive, fazer a entrega na frente da instituição. Explica para a gente o que é essa bandeira. De que forma... Bandeira do Abraçando o Paraná. Existe uma bandeira, além da nossa bandeira oficial, existe a bandeira do Abraçando, né? Com o nosso símbolo, o nosso escudo. E ela vai sendo levada de uma cidade para outra, em datas pré-agendadas. Diferentemente daquela viagem que nós falamos, que foi uma viagem de uma semana, agora, o Abraçando atual, a bandeira está sendo levada. Cada 15 dias, normalmente, ou cada 21 dias, está sendo levada de uma cidade para outra. E confraternizando, e fazendo festa. As cidades são as 32 subsedes que nós temos no Paraná hoje. Então, uma subsede entrega essa bandeira para outra, daqui 15 dias, 21 dias, leva para outra, e assim vamos fazendo. Circula o Paraná inteiro. Circular nas 32 subsedes nossas do Paraná. Eu fiquei sabendo que o Bodes do Asfalto tem um hino. É isso mesmo? Tem. Criado aqui em Curitiba, inclusive. Por desafio do Ele virou nacional? Virou nacional, foi homologado, né? É legal, muito gostoso, agradável, e é cantado em todos os nossos eventos, né? É mesmo. E no final tem o nosso grito de guerra, que é EBA, né? Então, EBA, 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 que quer dizer Encontro dos Bodes do Asfalto. Maneiro. Bem, então comprei lá minha moto, né? Ainda não, mas comprarei minha moto e quero fazer parte do Bodes. De que forma eu faço? Se você não tiver nenhum bode que possa ali apadrinhar, você pode entrar no nosso site, né, bodesdoasfalto.org.br. Na aba esquerda, lá em cima, tem associar-se. Você vai preencher um formulário, tem umas perguntas maçônicas, obviamente, e vai chegar para os moderadores. Eu sou um deles. Você, sendo do Paraná, vai chegar para mim especificamente. E aí eu vou conferir aquilo que eu tinha falado antes, dos requisitos. Se tem carteira A, se é maçom regular, iniciado, não importa para nós. Aprendiz, companheiro, mestre instalado, grão-mestre, não importa, só ele ter sido regularmente iniciado, em uma potência regular e reconhecida. Ponto. É habilitado, carteira A, e possui veículo triciclo, motoneta ou motocicleta. Tá? Vou fazer todo o processo de análise desses requisitos, cumpriu, beleza. Agora eu vou levar para todos os bodes do asfalto o nome do Fernando. Gente, o Fernando, da loja tal, do potência tal, quer se associar ao motoclube. O que vocês acham? Aí vem o Fernando é muito bom, Fernando é muito bom, Fernando é muito bom, o outro é muito bom. Se ninguém falar mal, tá bom. Tá bom. Beleza, seguimos. Né? E aí volta só para o trâmite administrativo e você entra para o motoclube. No ingresso já ganha o colete? Na verdade o colete, você vai comprar o seu colete, o que você quiser. Se você quiser usar jeans, quiser usar couro, quiser usar o de lona, você só não coloca os patches completos da parte de trás. Né? Na parte de trás você não coloca o escudo maior. Você vai ficar... Os outros motoclubes chamam de prospect, ou iniciando, novato, neófito, né? Para a gente usar os termos maçônicos. Mas é o período probatório, para ele saber se ele quer fazer parte do motoclube e se o motoclube entende que ele pode fazer parte. Cada subsede tem o seu sistema diferente, né? Eu vou dar um exemplo, eu fiquei sabendo de uma subsede do São Paulo, que ele é obrigado a fazer 2 bate-volta, 1 bate-fica e participar de um EBA em outro estado. Com eles, para eles aprovarem. Eu achei um pouco radical. Nossa subsede que não, a gente chama. Participou de 3 eventos aqui, os amigos interagiam com os irmãos, ok. Aí tem uma cerimônia que chama de escudamento ou encoletamento, que aí ele vai colocar o colete completo e a entrega, inclusive, da cunhada, dos sobrinhos, se tiver sobrinhos. Apresentado o casal, apresentado à família Bodes do Asfalto, que vai estar toda presente, né? E esses encontros, eles também podem ser em qualquer lugar, não existe uma sede... A gente tem, a subsede Curitiba, especificamente, fica no Auer.
Rua São Bento, 1186. E algum irmão que não seja bode do asfalto pode visitar? Pode. Os nossos eventos normalmente são abertos. Amigos. Inclusive. O próprio encoledamento, ele é aberto, ele é público. Uhum. Mas quem dirige esse coletamento é o coordenador da facção a qual você está entrando. Então, como o Tostes falou, Curitiba tem Curitiba Norte, Estrada da Graciosa, Fazenda do Rio Grande, né? Como tem 32 no estado do Paraná. Cada subsede é que organiza coletamento. Isso. Para concluir, é só você comprando a moto mesmo e entrando para os bodes do asfalto. É? Não, é aproveitar e convidar todos aqueles que tiverem interesse. Ok, não quer andar de moto, mas passa um dia nos nossos eventos. Todos os irmãos, cunhados, sobrinhos são bem-vindos sempre nos nossos eventos. Sempre são todos muito bem-vindos. Para a gente descobrir, conhecer ou para saber a agenda, para o próprio site? Essa é mais difícil. Eu não sei se a agenda é pública. Não é pública, não, Não é mas... pública. Essa é mais difícil. Aí tem que procurar algum bode e perguntar um bode do asfalto e perguntar... Pergunta para a gente passa para qualquer irmão, né? Qual é a agenda. Hoje no site deve ter uns 60 eventos já agendados. Nós já temos evento agendado quase para o final de 2026. Né? Mas toda semana entra dois. Também sou eu que tenho que olhar os eventos. 2 por semana entra. Tem facção que quer já reservar aquela data, já coloca esse ano já para o ano que vem para deixar aquele final de semana reservado para ele. Maravilha. Meus irmãos, falamos aqui sobre estrada, falamos sobre perrengue, falamos sobre medalha, sobre escudaria, um monte de coisa. Mas tudo isso converge a um único ponto, que é a maçonaria. Né? Eu gostaria de perguntar assim, maçaneiro, o que é maçonaria para você? A maçonaria fez uma diferença e faz uma diferença imensa na minha vida, né? Ela realmente me construiu como ser humano, como pessoa, já há 36 anos nela, né? Com frequência significativa, quando não estou viajando, né? Mas ela é importantíssima na minha vida. Ela fez a diferença. Muito bem. Meu irmão? Para mim, a maçonaria é caso de família. Né? Eu sou a 4ª geração da minha família. O meu bisavô, meus 2 avós, o meu pai. E eu sou a 4ª geração. Então, fora a curiosidade que vinha de criança, né? Curiosidade que nos conduz, não era o caso, mas... então, eu sempre aprendi a admirar e gostar dos maçons como exemplos que são. E eu queria ser assim. Ainda não sou, estou me lapidando para ser. Mas, a maçonaria, para mim, é uma parte importante e relevante não só da minha história anterior, como filho, neto e bisneto, mas como hoje também, como marido, pai. Eu quero ser melhor, a maçonaria é parte integrante disso. E já tem um pequeno ali que de repente segue também. É a minha chance, porque é o único. Meu irmão só tem filha mulher, e o meu sobrinho, que na verdade já está mais velho, não vai querer e está faltando. O Vicente é a minha esperança de continuidade. É isso aí, meus irmãos. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Espero que vocês voltem trazendo novidades aí de viagens, contando aí umas histórias curiosas, engraçadas, de perrengue, enfim. Eu agradeço aí mais uma vez. Nós que agradecemos, né, Fernando? Muitíssimo obrigado por nos convidar, poder falar alguma coisa aqui do Motoclube Bodes do Asfalto, da maçonaria e da nossa felicidade de fazer parte disso. E trazer o Tríplice Fraternal Abraço. A gente fala não Tríplice Fraternal Abraço, mas um Tríplice Fraternal e Motociclístico Abraço do presidente dos 14.100 membros que hoje temos no Motoclube. 14.100 membros. É isso aí. Muito obrigado. E se você curtiu esse episódio, compartilha com os irmãos, deixa seu like, comenta aqui e se inscreve no canal. E esse foi mais um episódio do Pedra Bruta Podcast, onde o conhecimento é bruto, mas a jornada é lapidada. Valeu, até a próxima!